Você já olhou para a Austrália e pensou: uau, esse é um espaço bastante grande para apenas um país? Bem, eu já pensei. Também já pensei que é uma terra abandonada cheia de animais e insetos todos tentando te matar, mas isso é outra história. Neste vídeo, pensei que poderíamos analisar a possibilidade da Austrália ser dividida em países independentes. Embora seja altamente improvável, se não impossível, ainda é divertido pensar sobre isso. A Austrália é uma monarquia constitucional parlamentar federal. Um nome bastante longo, mas tudo o que importa para nós agora é que eles têm estados. Existem 6 estados: Nova Gales do Sul, Victoria, Queensland, Austrália Ocidental, Austrália do Sul e Tasmânia. E historicamente, cada um é sucessor das antigas colônias australianas. Cada estado tem sua própria constituição com seu próprio parlamento, judiciário e executivo. Além desses 6 estados, eles também têm 10 territórios. O que mais chama nossa atenção é o Território do Norte, que ocupa uma grande parte da massa continental. Eu realmente pensei que isso fosse um estado. Outro importante é o território da capital australiana. Também existem outros 7 territórios externos, mas não vamos entrar nesses. Apesar de serem externos, é mais provável que se tornem independentes no futuro. Como as Ilhas Keeling, a Ilha Norfolk ou o Território Antártico Australiano. Cada um dos 6 estados e as 2 regiões em foco possuem sua própria bandeira. Se todos os estados se tornassem independentes, provavelmente precisariam mudar suas bandeiras. Exceto o Território do Norte e o Território da Capital, que já usam novos modelos. Falaremos sobre bandeiras em mais detalhes quando formos estado por estado. Então vamos começar da esquerda para a direita. Primeiro, a Austrália Ocidental. Este estado ocupa todo o terço ocidental da massa continental. São 2,5 milhões de quilômetros quadrados, sendo a segunda maior subdivisão de país do mundo, superada apenas pela República de Sakha, na Rússia. Tem 2.600.000 habitantes, mas cerca de 92% desses vivem no canto inferior esquerdo, na cidade de Perth ou ao redor, que provavelmente seria a capital deste novo país independente. A participação na economia nacional é de apenas 14%, e o produto interno bruto está próximo de 255 milhões de dólares australianos, ficando em último lugar em quase todos os indicadores econômicos. O principal setor de negócios é a mineração, que enfrenta desafios na transição para indústrias modernas. Quando comparamos com a última década, a Austrália Ocidental tem mais pessoas desempregadas do que tinha, provavelmente porque o emprego na mineração decaiu. No entanto, eles não estão indo tão mal. Sua economia ficaria em 56 quando comparada a outros países, ainda estando à frente de nações como Hungria, Uruguai ou Eslovênia. A bandeira deles é a da Austrália, com as estrelas substituídas por um círculo amarelo com um cisne preto, então pode-se supor que essas cores e símbolo provavelmente estariam presentes em uma nova bandeira independente. Um fato interessante é que a Austrália Ocidental realmente tentou se tornar independente, sendo o único estado na Austrália a fazer isso. Desde a colonização, eles foram os mais relutantes em se juntar à comunidade da Austrália. E disse que só fizeram isso porque uma grande quantidade de pessoas dos outros estados se mudou para lá para trabalhar nas minas de ouro. Na verdade, em um referendo em 1933, 68% dos eleitores votaram para que o estado deixasse a Austrália e se tornasse seu próprio território autônomo como parte do Império Britânico, mas os britânicos recusaram. Em seguida, haveria um território do norte independente. O motivo pelo qual essa área não é um estado é complicado, mas parece se resumir ao fato de que não tem pessoas suficientes e, portanto, receita tributária suficiente para se sustentar, então precisa de financiamento do governo central. Por exemplo, em 2016, o orçamento era apenas 29% autogerado. Por causa disso, provavelmente seria um dos estados que mais lutaria com uma possível independência. É muito grande, com cerca de 1.350.000 quilômetros quadrados, mas apenas cerca de 250.000 pessoas, menos da metade da Tasmânia, por exemplo. Sendo povoado por humanos há mais de 65 mil anos por australianos indígenas, o primeiro assentamento de europeus foi Port Darwin. Na verdade, Darwin ainda é a maior cidade e a provável capital se a independência fosse alcançada. Sua participação na economia nacional é de apenas 1,4%, com um produto interno bruto de 26 milhões, sendo o principal setor de negócios o gás natural.
Embora tenha tido um grande crescimento de 4% no ano passado, isso não é suficiente para colocá-la acima do 118º lugar no ranking das economias mundiais entre outros países. Por ser um território e não um estado, a bandeira que usam é um pouco diferente. Na verdade, segue um modelo que muitos recomendam que toda a Austrália adote. Foi a primeira bandeira oficial australiana a não incluir a Union Jack, uma bandeira tricolor com uma faixa preta à esquerda e uma constelação da Cruz do Sul em branco. À direita há um campo laranja e uma rosa do deserto de Sturt estilizada, uma flor local, quando a Austrália surgiu pela primeira vez. O território do norte fazia parte da Austrália do Sul, sendo rapidamente separado assim que perceberam: ei, isso não é mais o Sul. A Austrália do Sul seria a 70ª economia do mundo se tornasse independente. E o principal setor de negócios são os serviços domésticos, embora eu não tenha ideia do que isso inclui, além das indústrias agrícola, manufatureira e de mineração. Falando em mineração, eles têm o que é chamado de Mina Olympic Dam, que é o maior depósito de urânio do mundo, possuindo mais de 1/3 das reservas mundiais. São cerca de 980 mil quilômetros quadrados e conta com 1.700.000 pessoas. É o único estado que faz fronteira com todos os outros estados continentais, sendo privilegiado no comércio e viagens terrestres. A maioria das pessoas vive em Adelaide, que provavelmente seria a capital. Ao contrário de muitos outros estados, as origens coloniais da Austrália do Sul são únicas porque eram uma província britânica planejada e livremente estabelecida, em vez de um assentamento de condenados. Também difere em outro aspecto. A maior parte da Austrália foi colonizada sob a regra de terra nullius, que meio que significa terra de ninguém, o que significa que qualquer pessoa que reivindicasse um lote de terra seria seu proprietário. A Austrália do Sul não seguiu essa regra. A primeira carta real que estabelece a colônia fixa as fronteiras da província e afirma que elas nunca poderiam afetar os direitos de qualquer nativo aborígene, algo que foi inicialmente ignorado pelos governadores locais. A bandeira deles é a da Austrália, mais um símbolo estadual em preto e branco sobre um círculo amarelo escuro. O símbolo é descrito como um pássaro piping shrike com asas estendidas. Então, uma bandeira independente provavelmente usaria essas cores e elementos também. Então temos Queensland. Eles estão no Nordeste e sua população é significativa. 5 milhões de pessoas com cerca de 1.800.000 quilômetros quadrados. É o local da primeira chegada europeia na Austrália. Em 1606, o navegador holandês Willem Jan Zon chegou ao que é agora o estado. Em 1770, James Cook reivindicou a parte oriental da Austrália para a Grã-Bretanha e logo depois, a colônia prisional de Brisbane foi criada, a atual capital do estado. Mais tarde, o estado foi nomeado em homenagem à rainha britânica e, na verdade, a primeira bandeira do estado continha um perfil da rainha Victoria em substituição ao atual selo. Atualmente, a bandeira deles é, como as outras, a da Austrália mais o selo do estado, uma cruz maltesa azul claro com uma coroa imperial no centro. No entanto, houve outras propostas para selos, essas 3. Então, em caso de independência, talvez uma delas pudesse ser recuperada para uma nova bandeira ou apenas usar a cruz maltesa com ou sem a coroa. Sua economia é a 46ª maior do mundo em comparação com países soberanos. Um resultado razoável, com o setor de serviços sendo o maior, especialmente em negócios e turismo. Então parece que até agora, Queensland estaria entre os mais prováveis de se sair bem por conta própria em caso de independência. Seu vizinho ao sul, New South Wales, tem como capital a mundialmente famosa Sydney, a cidade mais populosa do país. Sua população também é a maior, com mais de 8 milhões de pessoas e cerca de 5 milhões vivendo em Sydney. Sua bandeira exibe um emblema baseado no brasão de armas. É um círculo branco com a cruz de São Jorge, e dentro dele há um leão dourado e 4 estrelas de 8 pontas. Antes do assentamento europeu, havia uma estimativa de 250 mil pessoas na região. E dada a relação da Austrália com o Reino Unido até hoje, é interessante questionar se as independências estaduais mudariam o foco de volta para uma cultura mais nativa. Neste caso, ou independentemente, em caso de independência, eles precisariam de uma nova bandeira. Algumas propostas usam a flor do estado como um novo símbolo econômico. Parece que seria o mais forte entre todos esses novos países. De acordo com o relatório do Estado dos Estados do governo australiano, New South Wales é consistentemente forte em todos os indicadores. Também tem o maior crescimento em investimento empresarial em 17,6%.
Se tornasse independente, seria a 26ª maior economia do mundo, um resultado muito bom. Como Queensland e todos os estados seguintes, o setor principal é o de serviços empresariais. Nova Gales do Sul é um dos apenas 2 estados que possui a sede de uma empresa multinacional. Quem sabe se eles manteriam a sede caso a Austrália se dissolvesse. Curiosamente, quando foi criada pela primeira vez, a colônia de Nova Gales do Sul incluía várias outras ilhas do Pacífico, incluindo a Nova Zelândia. Em caso de independência, talvez possam se unir aos vizinhos Kiwi, mas é improvável. Dentro de Nova Gales do Sul, há outro território, o território da capital australiana. Poderíamos pensar nisso de forma similar ao Washington Distrito de Colômbia nos Estados Unidos da América. É um território federal da Austrália, contendo a cidade-capital australiana de Canberra. É o local onde se encontra o governo central australiano. Então é interessante pensar o que aconteceria com ele em caso de separação e independência do estado. Se tornaria um pequeno país soberano e sem litoral, ou seria incorporado ao seu vizinho circundante, Nova Gales do Sul? Esta opção parece ser a mais provável. Sua população é de apenas cerca de 430 mil, mas eles ganham mais dinheiro e têm mais diplomas de qualificação do que o australiano médio. Portanto, a Nova Gales do Sul provavelmente estaria ansiosa para incorporá-los em sua infraestrutura. Ele ficaria em 100º no ranking da economia mundial. É um território muito pequeno, então não podemos esperar um resultado incrível. Há certas limitações físicas. Contudo, lideram em financiamento habitacional e estão em 2º lugar no crescimento populacional. Assim como o território do norte, eles não são um estado, e portanto sua bandeira é diferente, mas segue o mesmo modelo, como os do norte mudando as cores para azul e dourado, as cores da cidade de Canberra. À direita, contém uma versão estilizada do brasão de armas em azul e branco. O cisne azul preto no brasão de armas representa a população nativa, enquanto o branco é definido para representar os imigrantes europeus. A seguir, Victoria inicialmente fazia parte da colônia de Nova Gales do Sul, tornando-se seu próprio estado em 1851 e sendo nomeado em homenagem à Rainha Victoria. Uma corrida do ouro nos anos de 1850 e 60 aumentou significativamente tanto a população quanto a riqueza da área, e quando a Federação da Austrália foi criada em 1901, Melbourne se tornou a maior cidade e centro financeiro, e esse bem-estar econômico meio que durou até hoje. Se tornasse independente, seria a 39ª maior economia do mundo. No último ano, foi o estado com o maior crescimento populacional, e sua economia também foi a de melhor desempenho em termos de evolução. Havia mais de 30 línguas aborígenes faladas na área antes do assentamento europeu da Austrália, mas hoje em dia, os descendentes desses povos nativos representam apenas uma pequena porcentagem da população de 6,5 milhões. A bandeira deles é honestamente a mais desanimadora das bandeiras estaduais, igual à bandeira nacional, exceto que remove a estrela debaixo da Union Jack e adiciona uma coroa imperial de São Eduardo em cima da constelação à direita. Em caso de independência, eles precisariam substituir a moeda, pois, sendo repúblicas, símbolos monarquistas, especialmente dos antigos governantes imperiais, provavelmente não seriam usados. Eles têm outros emblemas nacionais, como o dragão marinho ou a flor de urze comum, então um desses poderia se tornar um novo selo e símbolo para uma vitória independente. E, finalmente, o 8º estado independente que teríamos caso esse cenário muito improvável acontecesse, a Tasmânia. Estar separada do continente por algum motivo torna isso mais provável na minha cabeça, mas provavelmente é tão improvável quanto todos os outros. Localizada a 240 quilômetros ao sul da Austrália, uma ilha de 68 mil quilômetros quadrados e com cerca de 500 mil de pessoas, a Tasmânia difere muito do resto do país. Porque 42% de sua área é protegida, sendo composta por parques nacionais e patrimônios mundiais. A Tasmânia foi o local de fundação do primeiro partido político ambiental. No mundo, então, em caso de independência, é provável que isso seria uma grande prioridade para eles. Também bastante baixo no ranking da economia mundial, alcançando apenas o 112º lugar. Mas foi o 4º que mais cresceu no ano passado. A ilha foi colonizada por europeus em 1803 como um assentamento prisional do Império Britânico para prevenir reivindicações à terra pelo Império Francês durante as Guerras Napoleônicas. Foi chamada de Terra de Van Diemen em 1825 e teve 75 mil prisioneiros vivendo lá até que a ideia de assentamento prisional foi abandonada, tornando-se eventualmente um estado.
O nome vem do homem que patrocinou o explorador holandês que encontrou a ilha, governador das Índias Orientais Holandesas, Anthony van Diemen. No entanto, mais tarde o nome foi alterado para o do próprio explorador, Abel Tasman. A bandeira deles é igual às outras, com seu emblema sendo um círculo branco e um leão vermelho. O significado do leão é desconhecido, mas podemos supor que tem a ver com a Inglaterra. Então, uma nova bandeira também seria necessária em caso de independência. Sua bandeira inicial como terra de Van Diemen era esta, com listras azuis, então talvez isso pudesse ser a base para um novo pavilhão independente. Com algumas exceções, como a Austrália Ocidental e o Território do Norte, suas economias são bastante boas e provavelmente seriam capazes de se sustentar em caso de independência. Suas populações têm um tamanho razoável e permitiriam também um grande influxo de novos imigrantes. Porém, há outros obstáculos para dissolver a unidade nacional, como as forças militares, a necessidade de reestruturar o apoio do governo à população, entre outros. Apesar de ser divertido pensar sobre isso, é muito improvável que aconteça um dia. Seria viável, dado os níveis de administração local e a quantidade de soberania que os estados e territórios já possuem. Mas é precisamente porque essas instituições e autonomia existem que a total independência não é necessária. Faz muito mais sentido para a Austrália estar unida sob um único país, com estados federais tendo um certo grau de autonomia dado o tamanho gigantesco da Terra. Então eu não recomendaria que a Austrália se separasse, mas eu recomendo que eles mudem sua bandeira nacional. Enfim, obrigado por assistir. Se gostou, inscreva-se e comente abaixo. Qual país você acha que se sairia melhor nessa situação? Você gostaria de ver isso acontecer? Acha que é possível? Te vejo na próxima vez para mais conhecimento geral